Boa noite. As exigências do PCP e do Bloco de Esquerda sobre as alterações à lei laboral e a proposta para a legalização da eutanásia são os temas na prova dos 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Bom, boa noite a todos. Fernando Rosas, e começa exatamente por si, por esta questão das leis laborais. Não parece estar fácil, tendo em conta até o que se passou hoje no Parlamento, não parece estar fácil o acordo entre os partidos à esquerda do PS e o próprio PS. Vieira da Silva hoje deixou muito claro que não queria ir para além do programa do Governo. E no programa do Governo não estão inscritas, de facto, algumas das exigências feitas tanto pelo Bloco de Esquerda como pelo PCP. Bom, isto é assim, há um aspecto de fundo e há um aspecto de conjuntura e de negociação. Eu acho que a legislação laboral que foi reformada, as reformas estruturais do governo de direita, foi a legislação laboral, que assentou em 2 ou 3 coisas fundamentais. Em primeiro lugar, a facilitação dos despedimentos e o barateamento dos despedimentos, a anulação tendencial da contratação coletiva, nomeadamente através da caducidade, do princípio da caducidade da contratação, a generalização do trabalho precário, a redução do tempo e do montante de subsídio de desemprego e o aumento da jornada do trabalho não paga. Estou só a falar de 5 aspectos fundamentais que originaram, como toda a gente sabe, baixa de salários, desemprego massivo, precariedade generalizada, aumento da pobreza e grande injustiça social, ou seja, um aumento da distância entre ricos e pobres. E eu, pessoalmente, a minha opinião é que se não se mexe nisto, não se mexe no essencial daquilo que pode ser uma melhoria sustentada das condições de vida dos assalariados em Portugal, ou seja, dos que vivem, dos trabalhadores por conta de outra, dos que vivem do seu ordenado, do seu salário. Nesse sentido, neste governo fez-se alguma coisa. Não se pode dizer que não. Deram-se alguns passos, aliás, alguns passos... Sim, mas o que nos últimos tempos, tanto o Bloco como o PC têm dito é que os passos não são suficientes. Faltam coisas. Em relação ao acordo que o Bloco de Esquerda tem com o Partido Socialista, parte das coisas estão cumpridas, há coisas que estão por fazer, e vamos ver, mas relativamente às que estão por fazer, há alguma expectativa de que ainda se possam fazer. Que são, para especificar, para não falar no ar, o problema do agravamento da TSU para as empresas que recorrem por sistema à precariedade para funções permanentes. Sim, aí parece... Aí parece que vai haver algum avanço. O fim da exceção que na contratação coletiva continua a prever-se para poder contratar, fazer contratos a prazo para funções permanentes. Há uma exceção que isso se possa fazer para jovens e desempregados, que é uma questão que também está em cima da mesa. E o fim do banco de horas individual, para a qual também parece haver... Ou seja, no que respeita ao acordo, há coisas que estão cumpridas e há coisas que estão por cumprir. Agora, para além do acordo, há outras matérias que penso que são muito importantes considerar, porque são matérias que estruturam a injustiça, que são mesmo constituintes da injustiça social. E estou a falar do regime de despedimentos, estou a falar da caducidade da contratação coletiva, que é um ponto... Que aí é um ponto difícil, é um ponto complicado e onde é difícil o acordo. Porque, para que os nossos ouvintes percebam, a caducidade é assim. Antigamente havia um regime que era basicamente este. Um contrato de trabalho vigorava e quando chegava ao fim do seu vigor, enquanto não se negociava outro, as regras desse contrato mantinham-se. Com o governo de direita isso acabou, o contrato caduca e o que vem a seguir pode ser pior, nomeadamente, ou seja, pode pôr em causa, pode-se regressar, pode-se... Sim, mas nesse ponto em concreto parece muito difícil chegar ao entendimento com o governo. E finalmente, questão dos aumentos salariais. Agora, é claro que isto há questões, isto é objeto de negociação. O Bloco de Esquerda tem uma negociação permanente também com o Ministério do Trabalho acerca dessas questões. E o princípio é um princípio muito claro, quer dizer, em relação
ao orçamento de 2019, que é o que vem, quer dizer, não há uma exigência da parte do Bloco de Esquerda de que isto se meta lá tudo. Agora, o que não se pode é voltar para trás. E vamos ver o que é que da negociação... Mas Catarina Martins também já disse que queria ver isto resolvido nesta legislatura. Sim, vamos ver. É uma negociação que está a correr. Quer dizer, há uma negociação que está a correr e que tem documentos em cima da mesa. Quer dizer, não há... Não, quer dizer, acho que se tem feito aí uma certa especulação à volta disso, mas há uma negociação... Mas a verdade é que essa especulação tem sido feita exatamente por dirigentes do Bloco de Esquerda e do PCP. Sim, exato. Quer dizer, não há especulação, há pressão, que é diferente. Ou seja, há uma negociação que tem sido acompanhada de declarações públicas no sentido de que estas coisas têm que ser resolvidas. O Partido Socialista também dá as suas respostas e, entretanto, há negociações em curso. E, portanto, não vamos confundir a realidade com os desejos de certas pessoas. Pedro Silva Pereira, a verdade é que tem sido dito tanto pelo PCP como pelo Bloco de Esquerda que em matéria de leis laborais nada de essencial mudou. Quer dizer, o essencial mantém-se. E, portanto, nós temos ouvido os líderes desses partidos mais à esquerda exigir ao PS que se defina ou que se deixe de ambiguidade. A expressão da Catarina Martins era desambiguar. Agora, mas é a ambiguidade que tem sustentado pelo PS e o Governo neste acordo com os partidos mais à esquerda. Não, o que tem sustentado o Governo na sua relação com os partidos mais à esquerda é o cumprimento rigoroso daquilo que foi acordado no início da legislatura. Esse é um ponto. É evidente que existem pontos de vista diferentes sobre o que se deve fazer no terreno da legislação laboral, mas eu não creio que este domínio possa ser um domínio de fratura na maioria de esquerda, por várias razões. A primeira é porque o Governo tem para apresentar um sucesso extraordinário na área do mercado de trabalho, com uma criação de emprego impressionante, acima dos 250 mil empregos em apenas 2 anos. Tem também... Mas quer dizer, há estudos que apontam para que, por exemplo, o trabalho precário se mantenha aos mesmos níveis da Troika. O INE publicou esta semana os dados. Diz que em 165 mil empregos criados no ano passado para trabalhadores por conta de outrem, 135 mil são sem termo. Isso é um resultado absolutamente extraordinário. Quer dizer, uma pequena fração é que são contratos a prazo. Portanto, tem havido resultados e resultados importantes no combate à precariedade. E depois também tem havido resultados importantes, evidentemente, na valorização dos salários. A começar por aqueles que dependem do Governo, com o aumento do salário mínimo, com a reposição de salários na função pública, mas também... Mas estas medidas que estão agora em cima da mesa seriam mais até para o setor privado. Sim, mas também... Exatamente para não deixar o setor privado completamente desprotegido. A dinamização da contratação coletiva. No último ano, houve mais 10% de contratos coletivos, mais 10% de trabalhadores abrangidos por contratos coletivos e mais 46% de acordos coletivos que foram celebrados. Portanto, e esta dinamização da contratação coletiva também fomenta o trabalho com mais direitos. Depois, por outro lado, também temos que ver que este foi um tema muito discutido no início dos acordos à esquerda para esta legislatura e ficou estabelecido aquilo que eram os compromissos do Governo. E esses compromissos estão a ser pontualmente... E não contemplam algumas destas exigências que são feitas agora E não contemplam estas exigências, portanto... Ou seja, então está-me a dar razão, quer dizer, de facto há aqui um contencioso entre o Partido Socialista... Não é um contencioso, a agenda dos partidos à esquerda do Partido Socialista naturalmente não coincide em todos os pontos com a agenda do Governo. E eles... Mas aqui estamos a falar de diferenças fundamentais. E já aconteceu, aliás, em vários domínios, que ao longo da legislatura se fez coisas que não estavam inscritas no programa inicial. Agora, o que estava realmente no programa inicial dessas chamadas posições conjuntas era repor os feriados, o que foi feito, era aumentar o salário mínimo, o que está a ser feito, era medidas de reposição dos rendimentos, o que foi amplamente feito, e era o combate à precariedade, que também está em curso e com bons resultados. Portanto, esta é a agenda. Depois houve um grupo de trabalho entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, que acrescentou um conjunto de
outras medidas e não há nenhuma razão para pensar que essas medidas, algumas delas o Fernando Rosas aqui referiu há pouco, não vão ser executadas até ao final da legislatura. Portanto, é evidente que existem temas em que não existe acordo, por exemplo, a questão da caducidade. Da caducidade aí não há acordo, ainda hoje o Ministro achou isso claro. Não há acordo, mas sendo que era uma matéria que não constava das posições conjuntas que suportam esta agenda governativa, não pode ser um tema de fricção ou que possa provocar qualquer espécie de ruptura. Mas a verdade... Eu creio que no domínio do mercado de trabalho é muito mais o terreno de convergência do que o terreno de divergência. Mas a verdade, Paulo Rangel, é que alguém vai ter que recuar nesta matéria. Sim, repara, aqui no fundo nós estamos perante uma ameaça séria, de facto, a uma legislação laboral que teve um efeito extraordinário na criação de emprego. Está a falar da revisão que houve no tempo para... Exatamente. Ao contrário, do desemprego. Não, ouça, o desemprego foi criado, ao Fernando Rosas, foi criado pela crise. A crise resultou do país entrar em bancarrota. Criado pela política de resposta à crise. Peço desculpa. A crise não foi criada pela política de resposta. A crise veio de uma bancarrota em que o país se encontrava. Não veio da austeridade, além da troika que os senhores aplicam. Dito isto, se eu pudesse falar, era bom. Eu sei que não querem discutir as divergências e é melhor malhar no boneco que têm em frente. Mas eu vou deixá-los discutir alegremente. Quem é o boneco aqui? Mas pronto. Eu já os conheço bem, mas são evidentes hoje em dia, porque o principal problema, deixe-me dizer, esta legislação, de facto, favoreceu imenso a criação de emprego. E, portanto, ela não é independente disso. E, portanto, seria, do meu ponto de vista, altamente problemático. Aliás, a criação de emprego começa logo em 2014. Depois tem, de facto, um comportamento francamente bom até agora. E ela deve-se a esse quadro normativo também. Não se deve só a isso, não estou a tirar méritos deste governo, eu não sou manicaísta como é que o Pedro Silva Pereira, que é tudo que os outros fazem é mau, tudo que eles fazem é bom. Esse tipo de socratismo, que era assim, isso não tenho. Portanto, reconheço que há aqui um trabalho, mas é evidente, e é por isso é que o governo também não quer alterar algumas coisas, porque sabe muito bem que elas estão diretamente ligadas à criação de emprego. Tem certa medida, está de acordo com o governo nesta matéria? Não, quer dizer, o que eu digo, eu estou a assistir a isto para mim não me surpreende nada. Aqui, o ponto que aqui ninguém falou, é que a questão principal não é a divergência entre o Bloco e o Partido Socialista. A questão principal é a ostracização do PCP. Porque na geringonça, aquilo que tem acontecido sistematicamente é o Bloco faz um conjunto de reivindicações, umas, portanto, são para executar coisas que estavam nas ditas posições conjuntas, enfim, algumas coisas que faltam, outras são um caderno de encargos novo, muito bem, e o Governo fala. Mas com o PCP não. A questão não corre desta maneira. No último orçamento correu. Você está por dentro da negociação com o PC. Não, há uma coisa que é o seguinte. O Fernando Rosas não tem... Nem eu estou, eu também não estou. Não, é que o Fernando Rosas não tem o monopólio da análise política. Não. Pronto. Mas o que é que tinhas? Gostaria de estar por dentro dessa negociação. Não, Fernando Rosas, eu estou a fazer uma análise política. Não é análise. É análise. Pronto, o Silva Pereira depois isso supõe falará. Informação sobre o funcionamento interno da coligação parlamentar. Talvez. Não parece. Olha, primeiro, bastaria ler jornais, mas o Silva Pereira fala com muitos comunistas como eu falo, certo? Portanto, deve falar, imagino eu, não deve estar relações cortadas. Mas não acha que depois as autárquicas, e nomeadamente neste último orçamento, houve uma certa atenção por parte do governo ao PC? O PCP está sob uma pressão tremenda, não é? Portanto, e nesta questão das questões laborais, aliás, o conflito da Alta Europa, já aqui falamos sobre isso, é um reflexo disso, é um reflexo no terreno, não é no contexto, digamos, da regulação do trabalho, mas é no contexto da sua aplicação. Onde quem está verdadeiramente a dinamitar, aliás, com consequências muito negativas para o país e para o futuro da Alta Europa, é o PCP. Por acaso não é. Não estou nada. Não, eu sei que agora não lhes convém. Sei bem como é que as coisas estão a passar na Alta Europa e devo dizer que o PCP subscreveu todos os acordos que calma. O pequeno grupo está lá a fazer coisas. O Dr. Paulo já deve ter lido isto em algum jornal. Sei muito bem o que é que está lá a passar na Alta Europa. Pedro Silva Pereira. Que eu, como deputado, acompanhei. Pedro Silva Pereira sabe tudo. Não é? Portanto, tem uma informação fidedigna. Eu estou a dizer... Escusa de estar... imensas fontes de informação. Não, o Silva Pereira fez aqui uma análise política e eu também faço.
e estão intitulados a fazê-la. E há uma coisa que, percebe, portanto, aquilo que eu estou a dizer, e toda a gente sabe isso. Aliás, se vir, esta opinião não é só a minha. A propósito da auto-Europa e a propósito desta crise que neste momento existe com a legislação laboral, isto é amplamente partilhado. Crise que neste momento existe com a legislação laboral. Pronto, não também a análise política essa da crise. Eu ainda posso. Vamos cá ver uma coisa. Ainda sou livre de usar as palavras que quero. Pronto. Mas se quiser, eu posso lhe chamar tensão, se preferir. Se está tão flor de cheiro, eu vejo que esta semana está muito flor de cheiro. Eu digo que esta semana não lhe correu bem. O que eu lhe digo é, não lhe correu bem. Portanto, está muito florzinha de cheiro. Eu digo-lhe já. Prefere tensão, dizemos tensão. Prefere fricção, dizemos fricção. Que as coisas não estão bem no triângulo amoroso PS, Bloco, PCP não estão. E isso... Mas o Paulo Rangel acha que isso tem a ver com uma desvalorização do PCP? Tem a ver com a desvalorização do PCP. Eu penso que aqui há uma competição entre o PCP e o Bloco, que aliás é normal. Repare, isto também não é nada de extraordinário. À medida que se aproximam as eleições, o Bloco e o PCP têm de fazer pela vida, para não serem engolidos pelo PS. Portanto, evidentemente que cada um deles vai ter a sua agenda e vai ter que mostrar divergências e vai ter que se demarcar. E vão ter que se demarcar não apenas do Partido Socialista, vão ter de se demarcar entre si. E essa é que é a grande compita. E é evidente que há uma preferência. É uma preferência que é, digamos, quase que, eu diria, cutânea. Uma coisa que a gente vê logo na pele do PS pelo Bloco relativamente ao PCP. O PCP é claramente um parceiro muito mais difícil. E, portanto, neste momento, o que eu julgo que esta crise da legislação laboral, ou a tensão, ou a fricção, para usar palavras que não ponham o seu aparelho com erisipela, aquilo que eu diria é que nós assistimos neste momento, no fundo, ao início desse debate, que é um debate também eleitoral, porque vai haver uma competição à esquerda. Não é? Para a esquerda é absolutamente necessário segurar posições. E penso, aliás, que o PCP, é a minha ideia e até a minha informação, embora aqui todas as minhas informações sejam questionadas, porque o monopólio da informação ficou com o Ministério da Propaganda, não é? Como nós sabemos. Está aí com... Não, é verdade, quer dizer, parece até que aqui só há uma pessoa que tem acesso à informação, mais ninguém tem. Portanto, uma pessoa não tem. Andamos aqui todos, chegamos a esta idade sem informação nenhuma, sem formação, sem preparação, sem nada. Estamos aqui todos, somos um... É muito mal quando nós estamos aqui a debater argumentos e se quer desqualificar o adversário e não propriamente o argumento que ele tem. Isso é que é uma coisa muito importante. E, portanto, aquilo que eu diria aqui é, do meu ponto de vista, nós estamos claramente numa situação em que a competição eleitoral, a propósito de um tema que é um tema essencial para captar eleitorado, para o PCP em particular, do meu ponto de vista, vai com certeza agudizar-se, porque o PCP vai ter que esticar a corda, vai ter que mostrar resultados, não tenho dúvidas sobre isso. E, portanto, estamos aqui no início de um caminho que vai ser um caminho complicado e que, sinceramente, eu tenho medo que o Governo acabe por ter de ceder e, tendo de ceder, estrague um conjunto de reformas que são, em parte e até em grande parte, as propiciadoras do ciclo de criação de emprego. Fernando Rosa, o Governo tem condições para ceder, principalmente tendo em cima dele a Comissão Europeia, no fundo a Europa, a Comissão Europeia que também esta semana vai pedir mais flexibilização nas leis laborais. Esse pedido foi altamente conveniente para o Primeiro-Ministro, porque assim o Primeiro-Ministro fica no meio, não é? Mas, porque quer dizer, aquilo é tão excessivo e tão absurdo que permite ao Primeiro-Ministro uma maior maleabilidade. Mas acha que foi uma negociação que houve? Eu queria dizer o seguinte, é certo que se criou muito mais emprego, mas é certo que o emprego criado tem problemas, não é? Quer ao nível da precariedade, quer ao nível dos salários. O que se verifica é, mas isto não é só em Portugal, quer dizer, a experiência neoliberal na Europa traduziu-se, uma das coisas que traduziu foi uma baixa tendencial da remuneração do trabalho. Porque é o objetivo destas políticas todas que aqui estão. Facilitar os despedimentos, anular tendencialmente a contratação de trabalho e fazer disso uma espécie de unilateralização do patronato na fixação das condições de trabalho, a generalização do trabalho precário, a redução do tempo de trabalho não pago, a redução, não o aumento. E, portanto, tudo isto são questões muito importantes. Algumas estão contempladas nos acordos que o Partido Socialista celebrou com os seus partidos. Outras já sabemos que não. Outras não estão. Mas essas que não estão são objeto de discussão, como é evidente, debate público.
E não tem problema nenhum dizer que há diferenças de pontos de vista entre esses. Mas acha que é possível que o Bloco de Esquerda ou o PCP venham a ceder nesta matéria? Não, o que eu acho que é possível o que é possível é negociar e ver o que é que se consegue, até onde é que se pode chegar. Não há, porque repare, a contratação coletiva, o Governo... Mas ainda há poucos dias Jerónimo de Sousa, por exemplo, insinuava que o Governo estava mais próximo do PSD e do CDS nestas matérias do que dos partidos à esquerda. Sim, o Governo tem do meu ponto de vista, zigue-zagueia, mas o aumento da a direita quis acabar com... Quer dizer, quis reduzir a contratação coletiva a uma coisa mínima, porque é uma forma de acabar com os sindicatos. Reduzir a contratação coletiva para os sindicatos. Agora, o princípio da caducidade que a direita aprovou vai exatamente nesse sentido. Porque diminuir o poder da contratação coletiva e tirar segurança aos trabalhadores. O que é que o Governo fez? Suspendeu a caducidade durante um ano. Sim, mas este Governo já está há uns anos e a verdade é que isso não mudou. O Governo suspendeu a caducidade. O prazo de suspensão da caducidade termina agora. O que é que se vai fazer a seguir? Renovar a suspensão da caducidade ou regressa-se à política da caducidade? É isto que se está a discutir. Mas é isso que o Ministro hoje veio dizer que não estava disposto a regressar ao modelo da caducidade. Sim, vamos ver se o Ministro renova a suspensão da caducidade, vamos ver se o Ministro regressa à não caducidade pura e simples, vamos ver o que é que ele faz. Agora, há divergência, há discussão. Quer dizer, mas isso é absolutamente natural. Agora, uma coisa que não há é este jogo da direita de tentar dividir o PS do Bloco e do PCP. Claro que são partidos diferentes. São partidos diferentes que têm opiniões diferentes sobre um conjunto de coisas. Mas o PCP vai votar contra a eutanásia. São partidos diferentes. Portanto, vai votar contra a eutanásia. Se calhar, não disse ainda o que vota, mas aquilo há enfim, há uma... Tem informação. Uma predisposição nesse sentido. E, agora... São partidos diferentes, com escolhas diferentes, e há negociação entre eles. Mas que nos últimos tempos tem havido um subir de tensão e de exigência. Faz parte da negociação, e faz parte de uma coisa que disse o Rangel, que é, naturalmente, os partidos posicionam-se nesta luta, neste confronto de ideias, mas que é um confronto de ideias que é natural na democracia e no quadro de um acordo que é feito entre partidos diferentes. É isso que há. Agora, este joguinho... Este joguinho à intriga do Expresso, já agora, que é o não sei quantos prefere o Bloco e não prefere o PC, o PC, não sei o quê. É análise isso não, política, não é intriga nenhuma. Nenhum partido... Quem é de intrigar não somos nós. Nenhum partido Vocês é que falam esconde as diferenças que têm um com os outros. Isso é muito claro. Temos diferenças na Europa, temos diferenças contra a legislação laboral, são partidos diferentes, com agendas diferentes. Agora, há uma plataforma comum que se tem feito, que se tem alargado em certos sentidos e que vamos continuar a negociar sem dramas. E, portanto, era isso que eu queria dizer. O Bloco é que acha que é sem dramas, o PCP não acha tanto. Não, o PC... As jornadas parlamentares do PC foi visível que havia um certo mal-estar em relação a algumas das posições defendidas pelo Governo. O PC tem as suas... Bom, sobre o PC eu não posso falar muito, mas... Há alguns pontos. O primeiro é... dizer o seguinte, é evidente, pelo menos para mim, é evidente que a ideia de que as reformas no mercado de trabalho que a direita fez têm um nexo de causalidade com a criação de emprego a que agora estamos a assistir é uma pura ficção. O que de facto explica esta criação de emprego é o dinamismo da economia. É a política ao contrário. É a mudança Mas o que é que explica o dinamismo da economia? É um mercado flexível. Nós estamos a crescer... Não, nós estamos a crescer acima da zona euro. E isto tem um reflexo... Estamos em 21º lugar. Em 21º lugar. Isto tem um reflexo... Toda a gente cresce mais que nós. Acima da média da zona... Toda a gente cresce mais que nós. Da zona euro. Toda a gente cresce mais que nós. Não sei como é que faz a conta, mas nós estamos a crescer acima da média da zona euro. Estamos em 2017, mas em 18 e 19 já não. Mas não é só isso, está em 21º lugar, veja bem, está toda a gente a crescer muito mais. Vamos lá ver os números. Nós estamos a crescer 2,7 este ano. A zona euro cresce 2,4. Estamos a crescer mais, 3 décimas acima.
Depois, como as comparações... Mas compare com os países da nossa dimensão, desculpe. Eu sei que fica nervoso quando é desmentido pelos números. Não sou desmentido. Mas agora vai fazer o favor, vai ter que ouvir. Não compare Portugal com a Alemanha, nem com a Espanha, nem com a Itália, nem com a França. Com a média da zona euro. Compare com os países da nossa dimensão. Então vamos lá. Esses estão a crescer muito mais. Crescer 2,7... Da nossa dimensão estão a crescer muito mais. Tem que ir ler. Não pode dizer só metade da verdade. Já falou, agora vai-me ouvir. Portanto, nós crescemos 2,7 em 2017, a zona euro... 21º lugar na União Europeia. A zona euro cresceu em média 2,4. 21º nós lugar. Convergimos com a zona euro. E isso não é verdade, aquilo que está a dizer em relação ao ano 2017. Está a confundir os números trimestrais com o número anual. É isso que está a fazer. Não estou, não. E depois, como a comparação é feita em relação ao ano anterior, nós como crescemos 2,7, em 2018 e 2019 a Comissão Europeia acha que vamos crescer 1/10 menos do que a zona euro. Nós, no conjunto dos 3 anos, crescemos, como crescemos agora 0,3 mais, no conjunto dos 3 anos, crescemos mais 1/10 do que a zona euro. Ora, é evidente que para uma Comissão Europeia que faz previsões em que acertar à décima é uma raridade total e absoluta, falar a propósito de divergência com estes números é uma pura ilusão. Portanto, o nexo de causalidade com as reformas do mercado de trabalho é uma falsidade. Então não tem nenhuma todas. Não tem nenhuma sustentação. Revogue-as. Em segundo lugar, a ideia de que existe uma crise na maioria de esquerda, ou que há uma ostracização do Partido Comunista, não tem nada a ver com análise política. Seria preciso que isso tivesse alguma expressão no modo de funcionamento e de articulação entre os partidos de esquerda. Ora, se há alguma coisa que toda a gente reconhece, é que esse modo de articulação tem corrido muito bem, envolvendo todos os partidos da coligação. É também óbvio que desde as autárquicas a tensão, nomeadamente com o PCP, tem subido. Mas a existência de divergências entre os partidos que são subscritores das posições conjuntas iniciais nunca foi escondida e é evidente que existe. E eu concordo com o Paulo Rangel, é muito natural que ela tenha visibilidade acrescida à medida que nos vamos aproximando das eleições. Agora, entre chamar a isso pressão, como fez o Fernando Rosa, ou chamar isso crise, como chamou o Paulo Rangel, vai uma diferença entre a verdade e a mentira. Tensão, fricção. Entre a verdade crise agónica. Não falem mentira, está sempre a falar em mentiras. Depois, finalmente, há um ponto que eu acho que é muito importante. São opiniões. Que, aliás, o ponto aqui também é perceber o que é que o Governo vai fazer. O Governo vai ceder nesta matéria. Ou seja, se considera que estas leis não contribuíram, pelo contrário, empobreceram o país, empobreceram a classe trabalhadora, porque, como dizia há pouco o Paulo Rangel, não se revogam essas leis? Não, mas há muitas que são revogadas. Mas há muitas... O banco de horas individual foi introduzido pela direita. E o governo vai revogar, porque ele atropela os direitos dos trabalhadores. E isso vai ser feito, por muito que a direita tenha defendido essa medida. Agora, isso não significa que isso tenha que ser necessariamente estendido a todas e a cada uma das medidas. Em relação à contratação coletiva, a questão da caducidade da contratação coletiva não tem que ser vista como o alfa e o ômega da dinamização do mercado de trabalho. A questão da contratação coletiva tem que ver com o problema da eternização dos contratos coletivos de trabalho que estavam feitos no passado. Agora, a direita o que pretendeu e fez foi combater a contratação coletiva e reduzi-la a uma expressão residual. Aquilo que estamos a assistir, e são os números que eu comecei por indicar, é que nós tivemos aumentos de 46% das contratações coletivas no ano passado e de 10% dos trabalhadores abrangidos. Sem mexer nas leis. Exatamente, sem precisar de mexer no tema da caducidade. Portanto, a dinamização da contratação coletiva não tem que se fazer, antes pelo contrário, com uma medida que é uma medida que bloqueia a contratação coletiva, porque a cristaliza nos termos em que foi estabelecida. Qual medida? Essa medida? É a medida da revogação da caducidade, porque isso cristalizaria a contratação coletiva. Agora, um último ponto que eu acho que é muito importante... Mas esse ponto é importante, não vai... Foi com o Ministro... Foi exato o que o aliás, já o tinha dito ano passado, e, portanto, essa posição é clara da parte do Governo. Agora... Mas é uma das grandes bandeiras do PCP. O que eu acho muito importante é a questão de Bruxelas.
porque foi conhecido esse estudo de Bruxelas, em que Bruxelas preconiza uma redução daquilo que chamam a proteção excessiva dos trabalhadores sem termo. Porque as indemnizações em caso de despedimento eram demasiado elevadas, em particular, porque podia acontecer, veja bem, que se houvesse um trabalhador despedido com justa causa, no final de um processo judicial, ele podia ter que ser reintegrado. Ora, isto não foi apenas um estudo da Comissão Europeia. Isto que está neste estudo da Comissão Europeia corresponde, essencialmente, àquilo que está numa coisa que se chama as recomendações específicas por país que a Comissão Europeia dirige no âmbito do semestre europeu quando se trata de discutir os orçamentos comunitários e esteve agora no relatório da Comissão Europeia sobre a avaliação a Portugal, a 7ª avaliação pós-programa. Ora, isto significa uma agenda ideológica que ainda existe na Comissão Europeia. E o governo português Mas o PS é que está sempre a dizer que a Europa está a mudar e que vai mudar para melhor. Está a mudar, mas ainda não mudou tudo o que precisa de mudar. Esse é que é o ponto. E por isso o Primeiro-Ministro António Costa fez uma coisa que nós nunca vimos o Dr. Passos Coelho fazer quando esteve no governo. Foi quando essa proposta chegou, disse o governo português não concorda com a Comissão Europeia. Mas como dizia o Fernando Rosas, essa posição deu muito jeito ao governo português. É muito importante e é toda uma mudança que significa uma agenda em defesa dos direitos dos trabalhadores. Paulo Rangel, em relação a esta questão da Comissão Europeia. Em relação a essa questão, faço um comentário mais genérico, que para mim tem a ver com o sistema em geral e não propriamente com esta ou aquela medida. Eu acho, sempre achei, não é de agora, tenho isso escrito há muitos anos, que há em particular duas áreas em Portugal em que nós vivemos uma espécie de esquizofrenia, que é, temos uma proteção enorme para aqueles que já estão com determinadas posições e os outros que não as têm são totalmente desprotegidos. Têm determinadas posições, são os trabalhadores... São, no fundo, os trabalhadores que têm contrato sem termo, têm uma proteção enorme e depois os outros estavam... Mas foi neste governo que se fez medidas, pela primeira vez, medidas de proteção ao... Deixe-me dizer, estou a falar do sistema em geral. Não estou a falar agora, eu estou a dizer até que é uma coisa que escrevo há anos. Portanto, se quiser, há 20 anos. Pronto. E isto valia também para o mercado de arrendamento. E isto até tinha um reflexo geracional, que é, os mais velhos estavam bastante protegidos e os mais novos não estavam. Não ponha. Isto até tinha esse reflexo, que era uma coisa altamente negativa. Pronto. Ninguém teve dificuldade em despedir o Paulo Rangel. Calma, deixa-me só dizer, é apoiado pela história. Portanto, o que é que eu acho, independentemente de depois saber quais são as medidas concretas. Eu acho que, em termos de linhas de modelo para o país, no âmbito da legislação laboral, como, por exemplo, no âmbito do mercado de arrendamento, aquilo que se deve ter é, para os contratos, digamos, que pudessem ser sem termo, que pudessem ser, se quiser, de longo prazo, ter uma proteção não tão forte, mas não ter, no fundo, homogeneizar, uniformizar mais e tratar, no fundo, os trabalhadores, não é por baixo, porque uns ganhavam bastante mais, uns passavam a ter contratos sem termo, quando têm os contratos sem termo. Era a agenda do Dr. Passos Coelho na revisão constitucional e, portanto, reverter o princípio da proibição do despedimento de justa causa. Não é nada... Porque aí é que reside, essencialmente, a proteção Mas eu não estou a defender isso. Estou-lhe a dizer, em termos de modelo, Portugal viveu com as pessoas que tinham as conquistas irreversíveis e as outras que não tinham conquistas nenhumas. Pronto. Isso, em grande parte, graças ao governo anterior, até foi bastante ultrapassado. Embora em circunstâncias em que não era evidente... Pôs todos no desemprego. Não pôs nada. Não foi ultrapassado pelo desemprego generalizado. Como é que um historiador que conhece e que ainda por cima tem uma base, eu não vou dizer marxista, vou dizer marxiana, e conhece as crises cíclicas, atribui a este ou àquele... Os também sabem que há políticas cíclicas e contracíclicas. Pronto, eu sei... A política do governo de direita foi contracíclica e desastrosa. Eu não, em nenhum caso, ponho em causa... Como sabe, pelo contrário. Como sabe, também há uma história da resposta às crises. Aprendo consigo sempre imenso. E eu consigo. Sim, mas isso não me parece muito, mas enfim, também não tem essa validade. Mas, o que queria dizer é, do meu ponto de vista, é um pouco isto. Portanto, acha que a Comissão tem razão?
O que eu digo é que, Esta na direção, depois pode ser, em concreto, pode não ser esta ou aquela medida, mas na direção de que fomentará um emprego mais protegido, haver, globalmente, para o mercado de trabalho, não haver uma rigidificação total da posição do trabalhador. Eu acho que não tem razão. Acho que isso que é, caminho é um caminho no positivo. nosso direito de trabalho, nós temos uma diferença muito acentuada entre o despedimento individual, que exige justa causa, e o despedimento coletivo. Eu sei. Que em Portugal existe despedimento coletivo de 2 trabalhadores. Despedindo 2, já se faz um despedimento coletivo e já não se aplicam as regras do despedimento com justa causa. Tem razão nisso. É por isso que essa ideia de que existe um excesso de proteção que bloqueia o mercado de trabalho não corresponde à realidade. Não é bloqueia, não incentiva os contratos sem nem termo. àquilo que se revelou durante a crise em que os empregadores não tiveram nenhuma dificuldade em despedir imensa gente. Porque a recomendação não se destina a retirar bloqueios só de... Está a falar da recomendação da Comissão, mas se quiser o sentido, ela destina-se a uma coisa, que é a fomentar menor precariedade no trabalho. É isso que ela visa, porque ela visa uma uniformização de estatutos. Portanto, está de acordo com essa recomendação da Comissão? Não estou de acordo necessariamente com os termos que lá estão, quanto à questão... Na questão da reintegração talvez pudesse aceitar, mas aí teríamos que ver em que termos é que faríamos a indenização. Acho que tinha que haver aí uma compensação de outro tipo. Bom, a recomendação da União Europeia é consonante com aquilo que foi a estratégia geral da União Europeia em matéria de resposta à crise, que foi flexibilizar, despedir, baixar salários, etc. Foi, e por enquanto não vi nenhuma orientação em sentido contrário. Quer dizer, e como se sabe, a política que está a ser seguida em Portugal é uma política relativamente singular neste momento em termos europeus, e relativamente excepcional. Vamos ver o que é que o futuro diz. Não sou muito otimista, contrariamente ao Weber, em relação a esse futuro, mas vamos ver. Agora, o que eu digo é que se não se mexer em alguns dos instrumentos centrais desta política, aquilo que tem sido o fator de recuperação da economia portuguesa vai abaixo. Nomeadamente em matéria de regime de despedimento, nomeadamente na caducidade dos contratos, etc. Porque o que se diz é o seguinte, aumentou a contratação coletiva. Mas esse aumento da contratação coletiva é muito devido às portarias de extensão. Não há essa renovação, essa extensão da contratação, novos contratos. Há mais portarias de extensão do que propriamente renovação do contrato coletivo. E há uma coisa muito preocupante, que é uma queda salarial sustentada, que ainda não foi... Mas há condições para a subir. Invertida. Claro que há, quer dizer... Há pouco dizia que não era uma questão só... Os economistas, o que eu leio, um certo número de economistas dizer, é que, pelo contrário, há margem na economia portuguesa para estimular o crescimento de rendimento, com as vantagens que isso tem tido, óbvias, na recuperação económica do país, porque já não é só as exportações. Hoje toda a gente reconhece que, além do aumento das exportações, há o efeito multiplicador benéfico do aumento de rendimento. O aumento de rendimento está finalmente a traduzir-se num aumento de recuperação económica muito notável. Agora, por exemplo, veja o setor do turismo. Aumentou, o turismo tem um boom enorme. Aumentou muito o emprego no turismo. Mas há uma massa enorme desse novo emprego, que é precário, e com salários baixíssimos. E isto tem que ter atenção. Quer dizer, nós não só precisamos de criar emprego, e isto está-se a criar, como precisamos de criar emprego crescentemente qualificado e mais bem pago. Agora, o que me parece, e portanto isto é um objeto de negociação, e discussão, e é bom que assim seja. O que me parece pouco aceitável é que esta espécie de veto patronal, que significa entregar a decisão destas questões à concertação social. Mas isso é o que tem defendido o Governo. Estou contra isso, quer dizer, o que eu estou a dizer é o seguinte: quando se atacou os direitos dos trabalhadores, não se fez depender o ataque aos direitos dos trabalhadores do veto dos sindicatos na concertação social. Então agora que se trata... Quer dizer, o que está aqui em causa é uma coisa que toda a gente lá em casa percebe, que é convidar os empregadores, os empresários, a adaptar as suas taxas de lucro a uma redistribuição mais justa do rendimento.
É isto. Mas não há nenhum veto dos, Bom, mas dos empregadores. o veto é uma Ainda agora não aumenta o salário mínimo, não estavam de acordo e o Governo decidiu aumentar o salário mínimo. Mas porquê é que a soberania... Uma coisa é valorizar a concertação e tentar chegar a acordo. Mas o Governo nunca disse que se não houvesse acordo não fazia nada. Porquê é que a soberania dessa decisão não compete ao Parlamento, mas compete à Concertação Social? Porquê é que a Concertação Social pode bloquear as decisões do Parlamento não se trata de bloquear. nesta matéria? Há um espaço para a concertação. Há um período para a concertação, mas exatamente. Quer dizer, quando a partir de certa altura isto não funciona... O que aconteceu com o salário mínimo? O Parlamento é que decide. Portanto, o que eu acho é que há aqui um princípio de justiça social. Quer dizer, porque é que não se há de encarar... Quer dizer, os patrões, historicamente, foram sempre contra qualquer medida em nome de que, se faz essa medida, isto fica inviável. Mas foi assim. Para a liberdade de associação sindical, para o direito à greve, para as 8 horas de trabalho, para a semana das 40 horas de trabalho, sempre que estas reivindicações se colocaram, a resposta histórica do patronato do final do século XIX é esta. Se aplicam isto, não é viável. Se aplicam isto, nós saímos daqui com o capital. E, portanto, é sempre, mas isso já se sabe que é sempre. E agora venho novamente dizer isso. Ou seja, só adotamos essa medida se nos compensarem. Porquê? Porquê é que a taxa de lucro não há de ser... Porquê é que certos setores com elevadíssimas taxas de lucro não hão de sacrificar uma parte delas para uma melhor redistribuição e maior justiça social? Eu acho que essa que é a questão que está aqui em fundo. Ou seja, contrariar aquilo que foi o efeito da política de direita, que é a polarização crescente entre um número pequeno de gente que enriquece e um número muito grande de gente que empobrece. Mas a desigualdade... Contrariar a estratégia que foi da direita... Mas a desigualdade continua a ser um dos grandes problemas deste país. Pois claro, continua. Por isso mesmo é que é preciso tomar medidas de correção. Algumas estão... Várias medidas muito importantes foram já tomadas. Agora, há aqui que mexer, há aqui que ter a coragem política de mexer em instrumentos centrais da contratação, da legislação laboral, que tem uma grande resistência do patronato e que provavelmente não são nada de extraordinário. Não estamos a falar da socialização da economia, estamos a falar em justiça social através de outras regras, de regras mais equitativas na contratação coletiva e no regime de trabalho, que algumas delas são completamente injustas e absurdas. Estamos mesmo a chegar ao fim deste programa. Paulo Rangel, gostava só de saber a sua opinião sobre este relatório da Comissão sobre o crescimento português, os elogios do Comissário Moscovici sobre a política económica e sobre o crescimento económico de Portugal. Não, o que eu lhe digo, basicamente, sobre isso, não ia... O Moscovici sempre teve esta postura de proximidade socialista e, portanto, sempre se tem que dar um desconto aos entusiasmos e aos seus arrobos. Mas aquilo que interessa, do meu ponto de vista, é o seguinte. Sem dúvida que o crescimento é um crescimento bastante satisfatório. O problema é que, justamente, quando comparados com os países da nossa dimensão, nós estamos numa situação, ou seja, estamos a ser totalmente puxados por fora e estamos numa situação numa situação em que, efetivamente, estamos nos últimos lugares. Portanto, claro que quando se fala da média, isto é uma falácia, porque se está a meter lá a Alemanha, a Itália e a França, que são economias brutais, e evidentemente elas não são comparáveis com a economia portuguesa. E mesmo assim nós estamos acima da média. Esse é um argumento fantástico. Não, e nós estamos atrás de 20, está atrás de 20. E assim terminamos. Mas consola-se com o 20º lugar, olha, parabéns. Assim terminamos esta prova de 9. Boa noite, até para a semana.